A principal característica das vacinas é levar uma proteção imune das aves através da memória imunológica. Mas a vacinação em si, ela não garante a proteção. Com segurança, é muitas vezes o único caminho para garantir esta proteção. Mas não é 100%, como nada na vida é 100%. Então, na vacinação em avicultura, alguns pontos são muito importantes. Entre eles, nós trabalhamos na avicultura industrial com grandes populações. São um número de aves grandes, seja na postura, no matrizeiro ou no corte, salvo situações de fundo de quintal. Cepas de campo. Muitas vezes você está vacinando contra uma cepa e aquela que está no campo atacando e causando a doença é outra. Então, um dos grandes desafios dos laboratórios da pesquisa de sanidade avícola é criar vacinas com a cepa que está desafiando os plantéis. Outro ponto importante é qual idade é ideal vacinar essas aves para proteger esse plantel. Então, esses são 3 grandes pontos que desafiam a indústria veterinária, de produtos veterinários, no campo de vacinologia. São pontos muito importantes que fazem com que a vacinação na avicultura seja, entre as diversas espécies, talvez aquela mais avançada, porque os desafios são grandes, as populações são grandes, o que nos obriga na tecnologia a andar na frente dos desafios. Então, em relação aos tipos que nós temos, um dos pontos importantes, devemos utilizar uma vacina inativada ou uma vacina viva, com as vantagens e desvantagens que cada uma apresenta. Obviamente, isso vai depender de uma série de fatores: idade, tipo de plantel, momento e risco na região em relação a esse ou aquele micro-organismo. Outro detalhe, nós vamos vacinar o indivíduo ou nós vamos vacinar o plantel? Depende, não é? Existem situações que é impossível vacinar individualmente, o que obviamente seria ideal, até pelo controle de dose, mas há situações em que isso é impossível na avicultura. E nesse caso vacinamos em massa, a população inteira. Outra questão, vacina oleosa, que é um pouco mais irritativa, mais duradoura, estimulando uma maior memória, ou uma vacina aquosa que dará menos irritação, mas também poderá ser eficaz a um custo menor. Depende também do tipo de micro-organismo. Então, isso vai levar a diversos tipos, de acordo com esses tipos de vacinas, nós vamos ter também diversos tipos de aplicação. Vejamos, então, alguns dos principais. Então, os tipos de vacinas. As vacinas individuais, tipos de aplicações de vacinas. As vacinas individuais podem ser ocular, podem ser nasal, podem ser na membrana da asa das aves, injetável, subcutâneo ou intramuscular. E esses métodos de grandes populações, em água, em spray, E há sempre essa discussão, indivíduo ou o rebanho inteiro, a população, o plantel. Então, temos que ver a questão de viabilidade, inclusive física, econômica, e a eficácia, que é individual, obviamente, é mais segura do ajuste de dose, mas nem sempre é possível. Bom, as vacinas vivas, elas têm maiores riscos e maior efetividade, porque a estrutura nativa do micro-organismo está preservada, garantindo a produção de anticorpos bastante específicos àquela forma com a qual se apresenta o antígeno, o agente causador da doença. Em compensação, há a possibilidade de alguma cepa sofrer mutação, vírus, por exemplo, se mutam muito rápido e se tornar patogênica, o que seria um desastre, Ao invés de proteger, estaríamos inoculando a doença.
Também nós devemos lembrar, no caso de vacinas vivas, que as temperaturas, não podemos esterilizar a seringa, a agulha, sob pena de matar o agente vacinal. E também a temperatura adequada para que ele não morra, né, até ocorrer a vacinação. São pontos que devem ser levados em conta no momento de trabalhar com essas vacinas. Então, como nós dissemos, temperatura ideal, às vezes vem liofilizado, é preciso ser misturado, evitar desinfetantes, calor e detergentes que podem inativar essa vacina. E aí o processo vacinal tão trabalhoso em avicultura seria todo jogado por terra, seria todo perdido. As vacinas inativadas, elas têm algumas questões bastante interessantes. Então, como dissemos, as vacinas inativadas elas vão ter maior estabilidade e segurança e menor risco, né, de sua manipulação e uso. Entretanto, nem sempre são tão efetivas. Quando vemos aqui a imagem de um vírus, por exemplo, nós lembramos que existem certas regiões expostas no vírus, por exemplo, no micro-organismo, chamados de epitopos. E, às vezes, no processamento dessa vacina inativada, é quebrado esse micro-organismo e os fragmentos contra os quais o indivíduo, a ave no caso, desenvolve anticorpos, são aqueles que na proteína nativa, ou seja, no micro-organismo que causaria a doença, patogênico, não teria como esse anticorpo fabricado por essa vacina se ligar. Então, a questão do epitopo, desse local de contato com o anticorpo, é um ponto muito importante na fabricação desse tipo de vacina para que ela realmente seja eficaz. Bom, outro ponto importante é a questão dos tipos de vacinação, dos tipos de administração em relação a vantagens e desvantagens. Quando falamos da gota ocular, muito usada em incubatório, em pintinhos de um dia, ela é eficaz porque você pega indivíduo por indivíduo, mas necessita de grande mão de obra, né? Os plantéis são grandes na avicultura industrial, que dificulta bastante esses processos. O spray, também muito usado, ele tem uma uniformidade de gotas, mas você tem também a questão de um baixo custo. Mas, em algumas doenças, alguns tipos de vacina, não é recomendado como primeira dose, porque você tem que ter um tamanho de gota ideal, tem a questão de irritabilidade, quando essa gota é muito fina e penetra no aparelho respiratório, tem vários fatores, a regulagem disso, e às vezes, em alguns locais, você também não tem uma certeza da dose que cada ave recebeu. Uma pode ter recebido uma dose maior e outra uma dose muito menor. E em relação à água, é muito prática e já bastante utilizada, mas também quem garante que cada ave tomou a dose ideal? Não é? Então, além de deixar resíduos na água. O que já existe hoje, que é o que tem de mais avançado, por isso ali chamamos de futuro, é a vacina em ovo, em incubatório, em ovos galados. Existe já um maquinário que permite a vacinação sem quebrar o ovo, que inocula muitas vezes a vacina no peito do embrião, dentro do ovo. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.